Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Quero trazer uma palavra de Deus para os nossos corações nesta oportunidade. Eu quero ler no capítulo 1 de Romanos, a partir do verso 16. Verso 16 e 17, para a glória do nome do Senhor. Mas antes de ler, eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal A Voz da Bíblia, que Deus abençoe seu coração grandemente. Nas minhas orações eu tenho orado por vocês, e você que está pela primeira vez, quero te convidar para você se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar o vídeo e fazer seu comentário. Que Deus abençoe sua vida, sua família, e que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja sobre cada um de vocês, em nome de Jesus. O verso 16 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nós vemos que o apóstolo Paulo, pregando para a igreja de Roma, ele citou essas palavras que servem para nós de injeção de ânimo, para que possamos perseverar na defesa do Evangelho glorioso de Jesus Cristo em qualquer circunstância. Ele estava em Roma, estava preso em Roma, estava sofrendo prisões. Paulo já tinha sofrido naufrágio, Paulo já tinha sofrido uma quarentena de açoites, já tinha sido apedrejado, mas ele nunca desistiu do objetivo ao qual ele foi chamado, que era ser um representante legal de Jesus Cristo na terra, levando o evangelho do reino para os gentios que precisavam ouvir a mensagem da salvação de Cristo Jesus. E ele chegou a dizer: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu, olhando para esse versículo, eu comecei a meditar, e o Senhor me fez lembrar de alguns momentos na vida, de eu ver, poder contemplar com meus olhos pessoas que sentiram vergonha de se declarar como cristão, sentiram vergonha de dizer que era crente e também de anunciar a palavra de Deus. Mas Paulo disse: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. E eu quero dizer para você que está me ouvindo neste momento, que eu também não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque eu entendo que o Evangelho de Cristo, ele é a válvula de escape para todos aqueles que querem escapar da condenação eterna. Todo homem, qualquer pessoa que ouvir o Evangelho de Cristo e aceitar este Evangelho no coração,
A palavra do Senhor é poderosa para mudar a vida de qualquer cidadão, de qualquer pessoa, transformá-la, mudar o curso da sua vida para uma vida melhor. Porque o Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Eu sempre vou defender o Evangelho de Cristo, porque eu sei que o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, ela nos dá segurança, ela nos dá uma certeza, ela nos traz um alicerce, uma firmeza espiritual gloriosa na nossa vida, que ainda que nós venhamos a sofrer perseguições, venhamos a sofrer lutas, venhamos a ser visto aos olhos de muito como uma pessoa que de alguma forma não preenche os requisitos dela, mas não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Se estivermos em casa, não devemos nos envergonhar. Se estivermos no trabalho, não devemos nos envergonhar. Se estivermos no ônibus, no carro, no avião, aonde estivermos, se tivermos oportunidade, devemos falar do Evangelho de Cristo para aqueles que precisam ouvir, porque o Evangelho de Cristo é a maior riqueza, é a maior grandeza que pode existir no coração de um ser humano. A Bíblia diz: bem-aventurados são os pés daqueles que levam boas novas de salvação para aqueles que precisam ouvir. E Paulo era um homem sofrido, sofreu muito, mas ele nunca se envergonhou do Evangelho de Cristo, porque ele sabia que o Evangelho de Cristo era a essência do próprio Cristo, do próprio Deus, do Espírito Santo, que ele estava apresentando para aqueles que precisavam de um socorro, de uma bênção, de um milagre, de uma libertação. E ele entendia que o Evangelho de Cristo tem poder de arrancar qualquer tipo de doença incurável. Ele sabia que o Evangelho de Cristo tinha poder de arrancar o demônio de dentro de uma vida, de uma pessoa. Ele sabia que o Evangelho de Cristo tinha poder de entrar no coração do homem e na divisão da alma e do espírito e discernir os pensamentos do coração desta pessoa e transformar ela numa nova criatura. Eu nunca vi outra coisa a transformar um homem ou uma mulher, a não ser o poder do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não garante a libertação de ninguém. Dinheiro não garante a cura de ninguém. Dinheiro é bom quando ele ou quando ela, quando nós entendemos que o dinheiro faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, mas a primazia em nós é o Evangelho de Cristo, é Jesus nosso Senhor. Porque quando eu falo do Evangelho de Cristo, eu estou falando do próprio Cristo. Quando eu falo do Evangelho de Cristo, eu estou falando do Evangelho representado por Cristo, o Evangelho que veio do Elohim eterno, do Todo-Poderoso, porque Jesus veio aqui nada mais, nada menos
do que representar o Pai Celestial, o Senhor Jeová, na terra para os homens. E eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque eu já recebi milagres pelo poder do Evangelho de Cristo. Eu já recebi curas, libertações, já fui transformado, o meu corpo abatido, doente e frágil, num corpo saudável, um coração doente, num coração transformado, saudável, sadio para a glória do nome do Senhor. Um pulmão doente, o Senhor deu um pulmão zero. Por isso que eu prometi a Jesus, em qualquer circunstância da minha vida, eu nunca vou negar o poder do Evangelho de Cristo. Eu vou sempre falar para o mundo, para as pessoas que eu tiver oportunidade, que se ela ou ele quiser ter paz, ter alegria, felicidade, ter uma família saudável, quiser ter uma vida transformada, segurança, pés firme na rocha que é Cristo, abrace o Evangelho de Cristo, seja um evangelista, cumpra um ministério de evangelismo, fale desse amor, profetize desse amor, toque trombeta enquanto pode, porque a Bíblia diz lá no livro do profeta Ageu: tocai a buzina em Sião, perturbem seus moradores da terra, porque perto está o Senhor. Então, meus amados irmãos, nunca vamos nos envergonhar do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Quando Deus estava falando aqui, primeiro do judeu, estava falando da tribo de Judá com Benjamim, e depois estava falando, quando ele fala do grego, ele fala do gentil, dos israelitas dispersos, e também dos outros que não são israelitas de sangue, mas que também precisam ouvir o Evangelho do Senhor. Nós pregamos a palavra de Deus e esperamos que o Evangelho alcance corações, porque o Evangelho do Senhor é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque nele, no Evangelho de Cristo, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá da fé. Que Deus abençoe seu coração, em nome de Jesus.